Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos iniciar esse culto com a oração, saudando ao Senhor, pedindo a Ele para receber toda a nossa adoração, a nossa oração, para ouvir os nossos pedidos e responder conforme a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença, Deus, nesse momento, junto com cada irmão, Senhor, que tem feito da sua casa uma igreja, Senhor. Um lugar de adoração, um altar ao Senhor, onde o Teu nome é exaltado, onde o Teu nome é proclamado, Senhor, onde o Teu nome, Senhor, é honrado, com todo respeito, assim como fazemos aqui no templo, ó Pai. Visita cada irmão, Senhor, cada lar desse que está conectado conosco, que está conectado a talvez até a outras igrejas, ó Pai, fazendo parte assim do Teu reino completo, ó Pai. Abençoa cada irmão, abençoa cada família, Senhor, visita. Traz, ó Pai, a paz, traz a cura, traz, ó Deus, o Teu aconchego, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor receba, Deus, cada louvor que entoaremos ao Teu nome e que nos encha, ó Pai, da Tua palavra, que nós venhamos a nos lembrar dela, Senhor, a cada dia, Senhor, independente das circunstâncias, que tenhamos firmeza em Tuas promessas, confiando no Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que não quer calar, né? Como está o seu coração nesse dia? Está cansado? Está sobrecarregado? Está duvidoso? Duvidoso eu digo porque semana passada nós estávamos muito esperançosos de que estivesse próxima a nossa vitória com relação a esse vírus. Mas os números muitas vezes fazem com que a nossa esperança diminua. Mas o que nós devemos ter em mente e guardar em nossos corações é que Deus nunca perdeu o controle da situação. Ele sabe o momento certo de parar com tudo isso. E Ele tem poder para isso. Como certa vez, um homem que pediu a cura, acho que foi para sua filha, ele disse: Senhor, basta uma palavra tua. E o meu servo, acho que foi para o seu servo, sarará. Da mesma forma, é com toda essa guerra. Basta uma palavra do Senhor. E Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu convido você a meditarmos, a lermos essa passagem. Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 30, que diz assim: naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa é a promessa do Senhor para todo aquele que crê, para todo aquele que realmente lança sobre o Senhor o seu fardo, e passa a carregar o leve fardo do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Que Ele possa te atrair, através da sua grande obra na cruz. Que Ele possa te chamar nessa noite, que você abra o coração para o Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Quebrantado. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. O seu
meu sofrer participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E essa vida que a gente nem merecia, Ele te oferece. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. O Senhor nos atraiu, e a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja você esse adorador.
meus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como a saciada vi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção que me faz segundo o teu coração. De amor, doa a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, como a saciada vi, sobre mim o óleo precioso da unção que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Doa a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Amém. Que Deus possa encontrar verdadeiros adoradores em cada um desses lares que estão conectados conosco. Vamos abrir o nosso coração agora, vamos ouvir a mensagem que o Senhor preparou nessa noite. Vamos orar ao Senhor, em seguida eu passo a palavra ao pastor Moisés. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, continua a falar conosco, Deus. Tu já falaste através dos louvores, já nos acalmaste, Senhor, já alentaste a nossa alma e nos reavivaste, ó Deus, a esperança de que o Senhor está conosco todos os dias. Dá-nos vitória, ó Pai, em nome de Jesus. Fala os nossos corações, que sejamos cheios da Tua palavra, que saiamos daqui com o compromisso
de nos tornarmos cumpridores cada vez mais assíduos da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos amados que estão assistindo esse culto, assistindo essa live. A obra do Senhor não pode parar. A gente tem que pregar a palavra, a obra da evangelização é urgente. E em dias como esse se faz mais urgente ainda. Porque muitas pessoas estão bem num domingo, no outro domingo podem estar no UTI. Sem contato com a palavra, sem contato com amigos, com familiares, sem visita de igreja. A pregação do evangelho é urgente. E cada um, você que está ouvindo, precisa aproveitar a oportunidade, não desperdiçar. Hoje, eu quero falar sobre o plano de salvação, Jesus Cristo, o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Não é tempo de falar sobre prosperidade e tantas outras coisas que a gente vê na TV. É tempo de falar de vida eterna e esse tem sido sempre o foco das nossas mensagens. Aproveitar quando temos a oportunidade de pregar para alguém e pregar aquilo que é o mais importante de tudo, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o que Cristo pregava, o Evangelho. E é um texto que explica muito bem o Evangelho. E você que está ouvindo essa palavra essa noite, se você ainda não é salvo, se você ainda não sabe o destino da sua alma, a Bíblia, ela mostra o caminho. Mostra o que você deve fazer. E hoje, você pode ser salvo, se crer no Evangelho. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 19, a palavra de Deus diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância da lei de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Conta-se, uma anedota de que um advogado muito influente, muito conhecedor das leis, adoeceu, estava no leito de morte, e naquele momento ele pede uma Bíblia para ler. E as pessoas começam a olhar admirados, um homem que não cria em Deus, de repente pede a Bíblia, está examinando, lendo com afinco, e depois de um tempo, alguém se aproxima dele e vê ele fazendo sinal de negativo com a cabeça e pergunta: o que foi? E aquele homem diz: não consigo encontrar brecha nenhuma.
É muito comum nas leis dos homens, alguém que cometeu um crime, sair impune pelo crime cometido por causa de alguma brecha na lei, de alguma falha no processo, de algum artifício. E aí, a justiça não é feita, o criminoso sai como se fosse inocente. A lei de Deus não tem brechas. Todos nós falhamos de acordo com essa lei. Todos nós somos pecadores. E um dia vamos ter de prestar contas a um Deus justo que conhece todas as coisas, que conhece o nosso pensamento, o nosso sentar, o nosso deitar, que as palavras nem saíram ainda pela nossa boca e Deus já conhece todas. Um Deus diante do qual todas as coisas estão nuas e patentes. E nós vamos prestar contas com Ele. Deus, Ele sabe da nossa situação de pecadores. O que é que nós precisamos? Nós precisamos do perdão de Deus. Mas será que Deus, Ele pode simplesmente pegar o nosso pecado e varrer para debaixo do tapete? Eu vou fazer uma outra pergunta. Tempos atrás, um jovem brasileiro foi morar com um tio na Espanha. E lá na Espanha, a polícia, os vizinhos começaram a sentir um mau cheiro, a polícia invadiu a casa e encontrou toda a família morta. Aquele jovem matou o tio, a esposa e seus sobrinhos. E aquele jovem dizia que se arrependia do que tinha feito. Mas a pergunta, aquele jovem deveria ser solto da prisão apenas por estar arrependido? É claro que não. E aí vem a pergunta, Deus, Ele pode simplesmente nos livrar do inferno apenas por estarmos arrependidos? Não. Porque Deus é justo. Deus, Ele nos ama, Ele não quer nos lançar na prisão eterna, que é o inferno. Ele quer nos salvar, mas nós somos culpados, somos pecadores, e Deus é justo. Ele não pode simplesmente fazer de conta que não fizemos nada de errado e varrer tudo para debaixo do tapete. E agora? Como é que nós podemos ser salvos? É aí onde entra o plano de Deus para a nossa salvação. O texto que nós lemos, ele começa a explicar a situação do homem, porque há muita gente que diz que não precisa de Deus. Diz que Deus é uma invenção de pessoas fracas, que precisam de uma muleta para andar. Só existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Os fracos, que precisam de uma muleta para andar, e se apegam em Deus para conseguir ficar de pé, e aqueles que pensam que são fortes e que não precisam de uma muleta. Não sei que tipo de pessoa você é, meu amado, mas nós precisamos de Deus. O texto em questão, ele começa apresentando o problema que nós enfrentamos, que é o problema do pecado. Nós somos pecadores. Tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, pois ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. O tribunal celestial está armado. Deus é o juiz e Deus, ao mesmo tempo, é a pessoa que foi ofendida pelos nossos pecados, porque foi a lei dele que nós quebramos. E todas as evidências estão prontas contra nós. E o Deus justo vai pronunciar o veredito. Toda carne, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Pelo contrário, a lei traz para nós o conhecimento do pecado. Há uma história que ilustra muito bem o que está escrito nessa passagem. Certa vez Cristo pregava e um jovem rico se aproximou dele e perguntou: bom mestre, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Cristo perguntou para ele sobre a lei, os mandamentos.
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem disse, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aquele jovem não entendeu o objetivo da lei. A lei não está escrita lá para que a gente diga, eu estou conseguindo guardar tudo, porque nenhum de nós consegue guardar tudo que está ali. Quando olhamos para a lei, nós vemos o que nós não conseguimos cumprir. Nós vemos que falhamos, que quebramos, que desobedecemos a Deus. Salmo 143, 2 diz, Senhor, não entre em juízo com o teu servo, porque aos teus olhos não se achará justo nenhum vivente. Essa era a atitude de um salmista, que buscou a misericórdia de Deus. Mas muitos agem como jovem rico, depois de ver a lei, dizem, eu tenho obedecido tudo isso. Pessoas que às vezes olham o próprio coração e tentam justificar as próprias falhas. A lei, ela mostra o problema do pecado. Ao mostrar, honra teu pai e tua mãe, o homem automaticamente deve lembrar-se de quantas vezes a mãe e o pai deixou de castigo, porque desobedeceu, porque desonrou. A não ser que exista alguém que diga que sempre quem estava errado eram os pais. Ao dizer, não adulterarás, Cristo lembra que um simples olhar lascivo já é adultério. Ao dizer, não matarás, Cristo lembra que apenas a raiva de uma pessoa sem motivo já é assassinato no coração. A gente olha a lei, e a lei como exame, como uma tomografia, mostra a doença do pecado em nossas almas, para que todos nós vejamos que realmente nós somos condenáveis diante de Deus, que nós somos culpados diante de Deus. Paulo diz no capítulo 7, eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas mesmo sem ter a lei, o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 que gentios que não conheciam a palavra de Deus, outros povos longe de Israel, que nunca tinham ouvido a palavra, tinham a lei de Deus escrita no coração, acusando-os e defendendo-os por meio da consciência, quando faziam alguma coisa errada. Além da palavra escrita, Deus colocou uma consciência no nosso coração, que nos acusa, que faz com que a gente se sinta culpado, mas que na sociedade de hoje, o homem tem agido como Adão e Eva, tentando escolher para si mesmo o que é certo e o que é errado, e tentando tirar do seu coração a culpa que sente do pecado, quando essa culpa é a graça de Deus em seu coração, querendo conduzi-lo para o arrependimento e para a vida eterna. Quando a Bíblia mostra o nosso pecado, isso se faz necessário, porque o primeiro passo para sermos salvos chama-se arrependimento. Cristo disse, se não vos arrependerdes, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Há uma casa do Pai preparada para nós, mas só entra lá quem se arrepende e crê no Evangelho. E que Evangelho é esse? O que é que o Evangelho prega? Nos versículos seguintes, o plano de Deus é explicado. O Evangelho é explicado. Ele fala que sem a lei, ou seja, meu amado, você olha lá os mandamentos de Deus, que não se resumem aos 10 mandamentos, descobre que não conseguiu colocar tudo em prática. Já descobriu que não consegue, que está perdido. Existe uma outra forma de salvação, sem a lei. Porque nós já falhamos, nós não conseguimos, nós quebramos a lei de Deus. Nós já somos culpados. Agora, sem a lei, vem a justiça de Deus, que estava testemunhada pela lei e pelos profetas. O Antigo Testamento já pregava a salvação. O livro de Romanos começa dizendo o seguinte: o meu justo viverá por meio da fé. Isso vem do Antigo Testamento, no livro de Abacuque. Primeiro passo para a salvação é o arrependimento. O segundo é a fé. A justiça de Deus vem por meio da fé, mas
Fé em quê? Qual é a mensagem na qual nós precisamos crer para sermos salvos? Mediante a fé em Jesus Cristo para todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só podemos ser salvos se crermos em Jesus. Somente Jesus pode nos salvar. Nós não podemos salvar a nós mesmos, porque todos nós pecamos. Carecemos da glória de Deus. A visão que a Bíblia dá sobre a humanidade, e aí onde o Evangelho escandaliza o ser humano que gosta de se sentir autossuficiente, capaz, poderoso, independente. O Evangelho vem e nos coloca como mendigos à beira do caminho, sem ter nada para oferecer a Deus, a não ser estender a mão para receber a salvação graciosa que Deus nos oferece por meio de seu Filho Jesus Cristo. E a palavra continua. Por meio da fé em Jesus Cristo, já que todos nós pecamos, nós carecemos, nós somos necessitados da graça de Deus. E o texto ele fala algumas palavras que são essenciais aqui para entendermos o Evangelho. Ele diz que por carecermos da graça de Deus, por sermos pecadores, pela fé em Cristo, nós somos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Justificados gratuitamente. Quando um criminoso é levado diante do tribunal, o que ele mais quer ouvir é o juiz bater o martelo e dizer: inocente, você está absolvido da culpa, você está justificado. Esse é o sentido de ser justificado. É a gente ouvir o martelo do juiz celestial batendo na mesa, apontando para você e dizendo: inocente, absolvido. Por meio de quem? Por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo, ele tentava alcançar a vida eterna por meio da lei, por meio da desobediência. E por mais que a gente tente obedecer à lei de Deus, nós sabemos lá no fundo do coração que somos pecadores, que falhamos, que tem alguma coisa errada. A ponto de muita gente dizer: ninguém pode abrir a boca e dizer que está salvo. Por quê? Por que as pessoas dizem isso? Porque ainda estão tentando ser salvas por meio da lei, não por meio da fé. Quando você crê em Cristo, entrega a Ele a tua vida, o juiz bate o martelo e te declara justo. Quando nós cremos em Cristo, nós estamos recebendo a redenção que há em Cristo Jesus. Amados, redenção é um termo bíblico que era usado em alguns aspectos. Um deles era um mercado de escravos. Estava lá o escravo, imagina a situação do Brasil, o escravo acabou de chegar da África, ele não tem como comprar a própria liberdade. Mas vem alguém e paga o preço da redenção dele e o compra para que ele seja livre. Foi o que Jesus fez por nós. Nós estávamos todos debaixo da escravidão do pecado, vendidos por esse mundo. E aí Cristo vem, nos perdoa, nos justifica, nos redime da escravidão. Éramos escravos, prisioneiros de guerra, condenados. E veio Jesus e nos redimiu. O apóstolo Pedro, em sua carta, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Redenção. Cristo Jesus é aquele que veio e nos resgatou da condenação. Jesus é aquele que em seu sangue trouxe a propiciação mediante a fé.
O livro de João, no capítulo 3 e 36, diz: quem crê nele tem a vida eterna. Aquele que, todavia, se mantém rebelde contra ele, não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. A nossa situação era de pecadores perdidos, que iríamos prestar contas diante de um Deus santo que não pode contemplar o pecado. Deus, ele abomina o pecado traz a ira de Deus. Mas o sangue de Cristo, derramado lá na cruz, torna Deus propício ao homem. Abre o caminho entre o homem e Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, que ele gritou lá na cruz: está consumado. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como o sentido de que aquele véu que separava o homem de Deus foi partido. A separação entre nós e Deus foi removida de Deus para nós, de alto a baixo. Deus abriu o caminho para que nos chegássemos a Ele. O fato de Deus estar irado contra o pecado e do sacrifício de Cristo tornar Deus propício a nós, deixar Deus de braços abertos para nós, não quer dizer que Deus não nos amasse e é só por causa de Cristo, porque foi Deus quem nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. Foi Ele que nos amou e provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amava, Deus queria o céu para nós, Deus não queria nos lançar no inferno, enviou o seu Filho e por meio de Jesus, agora o caminho está aberto. Deus providenciou a salvação para nós. Um homem jamais iria imaginar um plano como esse. Há religiões como o islamismo, que dizem que Deus é soberano, ele pode perdoar e pronto, simplesmente joga para debaixo do tapete. A Bíblia apresenta um impasse. Como é que Deus pode ser justo e salvar o pecador? Como é que uma justiça poderia ser realmente justiça e pegar um criminoso que matou a família inteira e porque ele se arrependeu, não jogá-lo na prisão? Sabe por quê? Porque quem foi para condenado no lugar daquele criminoso foi Jesus Cristo. Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele veio e a ira de Deus, que era para ser derramada sobre nós, foi derramada sobre ele. Lá na cruz, Jesus Cristo, ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele sofreu o castigo e a condenação em nosso lugar. O justo sofreu por nós, que somos injustos, para nos levar a Deus. Porque Cristo pagou o preço lá na cruz. Deus se tornou justificador daquele que crê. Ele salva o que crê e continua sendo justo, porque o preço do pecado foi pago. Deus não precisou jogar para debaixo do tapete a nossa condenação. A nossa culpa foi paga por Cristo lá na cruz. Esse plano de Deus mantém o amor e a justiça de Deus. Esse plano de Deus joga fora todo o orgulho, prepotência e arrogância do ser humano. O apóstolo pergunta: onde está a jactância? Onde está a vanglória? Foi de todo eliminada por causa da fé. O homem não bate no peito e diz: eu consegui, eu sou capaz, olha aqui o céu, eu entrei porque eu me esforcei. Não. Não. A gente dobra os joelhos e diz: obrigado, Jesus. O Senhor me salvou. Aquele hino bem conhecido, né? Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora eu me alegro em sua luz. A gente para pensar, o homem que escreveu esse hino, acho que foi esse, se não foi esse, foi outro. Mas era um traficante de escravos. Quando ele conheceu Jesus, ele entendeu quão mal que ele era, quão miserável pecador ele era, como é que ele podia pegar negros lá na África, trazer para serem escravos aqui no Brasil, sofrerem, e Jesus salvar um homem como esse.
é o que Cristo faz com todos nós somos pecadores. Não há vanglória nenhuma. Do maior criminoso deste mundo, ao trabalhador, ao pai de família, todos somos pecadores. Jesus não vem salvar justos, ele vem trazer pecadores ao arrependimento. Esse plano de Deus derrubou qualquer barreira que houvesse entre judeu e gentios, entre judeu, brasileiro, índio, argentino, africano, americano, europeu. Não há distinção. Se fosse pela lei, a lei era algo que tinha sido dado aos judeus. O evangelho não. Cristo veio para salvar o mundo inteiro. Só há um Deus. E este Deus se manifestou em Jesus para salvar o mundo inteiro. Deus não é o Deus só dos judeus. Ele é o único Deus que existe, o Criador dos céus e da terra, que ama toda a humanidade, que chamou Abraão não para que Israel fosse um povo único e exclusivo de Deus, apenas. O único povo salvo, não. Deus chamou Abraão para que por meio dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Meu amado, é aqui onde o apóstolo termina dizendo que o evangelho, ele não jogou fora a lei, pelo contrário, ele cumpriu a lei, porque ele trouxe a salvação que prometia a lei, ele trouxe a cura para a doença que a lei nos alertou que nós tínhamos. E a lei continua tendo o seu papel de mostrar para nós nossos pecados e de nos guiar para Jesus, para que possamos encontrar em Jesus a vida eterna. Você que está ouvindo essa palavra hoje, o que é que você tem feito para ser salvo? A palavra de Deus nos apresentou de um modo muito claro o plano de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Paulo escreve com muita tristeza, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 10, ele mostra o quanto que ele tinha o desejo de que seu povo, os judeus, crescem em Jesus. Mas fala com tristeza que eles rejeitaram a justiça que veio de Deus e continuaram tentando estabelecer a sua própria justiça. Há muitas religiões nesse mundo, cada uma ensinando o homem alguma forma de alcançar a sua própria justiça, seja por meio de rituais, por meio de caridade. A Bíblia apresenta as boas obras não como um meio de alcançarmos a salvação, mas como um fruto daquela pessoa que já foi salva e transformada pelo Evangelho de Jesus. A obediência a Deus vem como resultado da salvação, do perdido pecador, que percebe quão que ele não merecia o céu, e Deus o salva, e o amor de Deus invade seu coração, e sua vida é transformada. É isso que Deus faz em nossa vida. O que as religiões fazem é virar as coisas de cabeça para baixo. Colocam as obras como prioridade, a fim de ganhar a salvação. Mas o Evangelho já disse que a gente não tem nada de que se gloriar, nós não somos dignos. O Evangelho coloca a salvação, o amor de Deus, como meio de transformar o coração do homem e, a partir daí, mudar a sua vida. A salvação, meus amados, tem o lado de Deus, a graça. Deus estende as mãos dos céus para te receber, para te segurar. O que você tem que fazer, a tua parte, é a fé. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. É o mendigo à beira do caminho, vendo Deus gracioso estender a mão para ele e receber a oferta de salvação que Deus lhe dá. Você que está ouvindo essa palavra, está disposto a fazer isso? O preço foi pago na cruz pelo sangue de Cristo. E ele é aplicado a cada pessoa quando ele ou ela crê em Jesus. Se você quer fazer isso nesse momento, eu queria que você orasse a Deus. Feche seus olhos e diga: Senhor, obrigado pela tua palavra, eu entendi hoje. Me perdoe.
Hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus. Hoje eu estou crendo nesse evangelho. Eu sei que Jesus pode me salvar. Faça isso. Você não sabe se vai ter mais uma oportunidade. Mas a palavra foi pregada de modo maravilhoso, de modo claro. Esse texto de Romanos é o coração do evangelho. Não tem como você ter ouvido e não ter entendido. A salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Apenas arrependa-se e creia no evangelho. Oremos. Pai Santo, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, abençoa cada pessoa, Pai, que ouviu essa mensagem, Senhor, que assistiu essa live. Toca seus corações para que eles possam tomar a decisão mais importante de suas vidas, a decisão de se arrepender e de entregarem suas vidas para Jesus, porque é em Jesus, no sangue de Jesus, que há redenção, que há justificação, que há propiciação. Só em Cristo há salvação, por meio da fé, sem obras da lei. Toca, Senhor, cada vida. Que em seus lares possam fechar os olhos e chamar Jesus para entrar em suas vidas, para serem o Senhor e Salvador de suas vidas. Ajuda, Pai, cada ouvinte a tomar essa decisão. E continua conosco, nos ajudando a fazer a Tua obra, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Amado, você que ouviu essa palavra e quer entregar a tua vida a Cristo, coloca o teu comentário aí na live. Entre em contato com algum de nós, a gente está disposto a ajudar. E vamos encerrar esse culto, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Este lugar, Tu és real.
te ama. Ele provou isso lá na cruz. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Basta você se arrepender e abandonar o pecado. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Arrependa-se, deixe aquele pecado e se entregue ao Senhor. Que Deus nos abençoe e dê uma semana abençoada para todos.